Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre uma outra diretriz chamada dê tempo para o modelo pensar, que é, resumidamente, dar tempo para o modelo pensar, tá bom? Quando confrontado em uma questão ou tarefa complexa, muitas vezes é benéfico deixar o modelo pensar no problema passo a passo antes de fornecer uma resposta final. Essa técnica, também conhecida como estímulo em cadeia de pensamento, COT, pode melhorar significativamente a precisão e nuances da resposta. Esse termo aqui, pessoal, COT, a gente vai abordar mais para frente, tá? Chain of Thoughts. Então a gente vai abordar muito mais sobre esse assunto aqui. Eu vou deixar até um artigo para você estudar IBM falando sobre isso aqui. Conceito muito importante, tá bom? Só que aqui a gente vai abordar só partes dele nessa diretriz aqui. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagine ser acordado e imediatamente solicitado a responder uma série de perguntas complicadas. Você provavelmente teria um desempenho melhor se tivesse algum tempo para pensar primeiro em suas respostas, correto? O mesmo se aplica para o modelo. Então, imagine se você acorda de manhã e já não, você tem que responder um monte de questão aqui, se preparar sem nada. Então, sim, você vai ser incapaz de resolver ou vai responder tudo errado. Da mesma forma, o modelo. Perguntas complexas exige de que ele pense, resolva passo a passo, é, analise de forma lógica a resposta para depois enviar essa resposta, tá bom? Vamos aqui em alguns pontos, ó. Peça ao modelo, pense passo a passo. Simples, você vai dar essa instrução para o modelo, ó, pense passo a passo. Exemplo, os diretores de Game of Thrones e Vikings são do mesmo país? Pense passo a passo, tá? Pense passo a passo. É igual eu falei para vocês lá na nossa automação, a gente não vai passar o usuário não vai passar pense passo a passo pro prompt, pro nosso agente. Mas nas instruções de prompt do nosso agente, quando a gente for criar um nó, isso a gente vai ver na prática, a gente vai passar para ele, ó. Pense passo a passo antes de responder a pergunta do usuário, tá? Então lá, ele vai passar passo a passo. O que que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai pensar. Ele vai pegar o diretor. Quem que é o diretor de Game of Thrones? Ele vai pegar o nome dele. Quem que é o diretor de VIX? Ele vai lá e vai pegar o nome dele. Aí ele vai lá e vê. De onde nasceu o diretor de Game of Thrones? Ele vai lá e vai pegar o país. Da onde nasceu o diretor de VIX? Ele vai lá e vai pegar o país. Ele vai comparar depois se são do mesmo país ou não, tá? E ele vai gerar a resposta. É assim que ele faz, tá bom? Especifique os passos que o modelo deve seguir. Por exemplo, baseado nos dados do perfil de um usuário de uma tabela no banco de dados, crie uma lista de tarefas. Siga essas etapas. Receba o ID do usuário, pesquise a tabela Profile os dados desse usuário, depois crie uma lista de tarefas baseada nos dados da tabela Profile. Então, assim, eu estou passando exatamente as etapas que o usuário tem que fazer, tá? É mais fácil eu passar assim do que eu chegar exatamente e falar assim, ó, cria uma lista de tarefas para mim de usuário. Ele vai ficar, pô, ele vai geralmente pegar, não vai saber o perfil do usuário nem nada, vai pegar e vai responder qualquer lista de tarefas. Então, assim, eu faço exatamente o prompt mais detalhado, com aquela técnica de detalhamento. Eu posso usar até exemplos aqui de dados, tá bom? Mas de forma aqui, resumido, só para você entender, eu tenho que passar um passo a passo para ele. Então, na etapa um recebe o ID do usuário, que é o identificador do usuário, tá bom? Eu vou pesquisar na tabela Profile os dados desse usuário, desse ID. E a partir daí, dos dados desse usuário, baseado nessa tabela de dados, eu vou lá e monto a lista para ele e retorno essa lista. Então, são as etapas que a gente passa para o usuário, para o LLM aqui, tá bom? Outro ponto importante, peça para o modelo mostrar seu raciocínio para a resolução. Tá? Então, assim, depois que a gente passar a instrução de prompt, no final, a gente pode passar para ele assim, ó, antes de responder a pergunta, pense nela passo a passo nas tags think, que é a tag que eu estou passando, né, a forma de pensar, e em seguida forneça a sua resposta final nas tags answer, tá bom? Então, assim, eu vou lá, eu tenho todo o prompt aqui em cima. E aí, no final do prompt, eu passo o que ele tem que fazer pensando nas tags, como é que ele tem que estruturar a resposta, tá bom? Então, o que que ele vai fazer? Quando ele for responder, ele vai enviar as tags e vai passar o raciocínio sobre o passo a passo que ele teve marcado na XML aqui, que é um modelo que a gente viu lá em cima, né, de como formatar os dados. E aí, nas tags answer, ele vai passar a resposta final aqui que a gente precisa. Então, esse conceito aqui, pessoal, de dar tempo ao LLM pensar,
é muito importante, porque se for tarefa complexa, não adianta somente você quebrar em subtarefas. Você precisa fazer com que ele dê tempo, tá? Dê tempo para ele pensar, para ele executar aí as suas tarefas, o passo a passo, até chegar numa resposta ok, numa resposta legal, tá bom? Pessoal, por essa aula é só. Eu vejo você aí na próxima aula.